Pessoal, boa noite a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia, nosso encontro semanal de exposição e investigação dos textos bíblicos. Nós estamos aqui hoje acompanhados aqui do professor Hélio, nosso parceiro que está sempre conosco aqui nos ajudando. E como o assunto hoje é complicado, é treta, ele marca a presença, né? Porque essa recíproca é verdadeira. Ele me chama para tretar, eu chamo ele para tretar também. Nessa a gente vai caminhando junto aqui para o reino. Então, seja bem-vindo você que nos acompanha pelo YouTube. Já deixo aqui o pedido para você se inscrever em nosso canal, compartilhar, comentar e curtir o vídeo, como também os canais do professor Hélio da página Identidade Cristã, que você acompanha no link na descrição desse vídeo. Então, a proposta de hoje é nós fazemos a exposição do capítulo 24 de Mateus, né? O sermão profético. É o segundo grande sermão que Mateus ele coloca no seu evangelho. O primeiro foi o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7. E agora a gente tem o sermão profético, né? Que é outro grande sermão de Jesus. Jesus era pregador de monte, né? Pregador de montanha. O primeiro foi na Galileia e agora a gente tem aqui o sermão do Monte das Oliveiras, que prenuncia os acontecimentos dos últimos tempos. Então, nós vamos orar para nós darmos início ao nosso estudo semanal. Eu vou pedir para o Luciano, que está com a gente aqui, para já orar, para então nós darmos início. Senhor Deus de amor, Deus de poder e Deus de misericórdia, Pai amado. Em primeiro lugar, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor, e te agradecer por mais um dia que agora o Senhor nos concedeu. Obrigado pela noite que chegou. E o Senhor, meu Deus, tem nos protegido, meu Deus, nos guiado e tem nos protegido até aqui, Pai. Pai amado, nós queremos, Pai amado, que tu estás à frente desse trabalho, estás presente, e tu irás continuar, Pai amado, usando os teus pequeninos, para que nós possamos, meu Deus, aprender a tua palavra, para guardar em nossos corações e a praticá-la, Pai. Que o teu Santo Espírito, meu Deus, dê força, sabedoria e entendimento ao professor Hélio, ao professor Rogério, para que eles possam cada dia mais, meu Deus, ter essa dedicação ao ensino da palavra, que a qual tu, meu Deus, separaste para isso. E que nós, alunos, meu Deus, que estamos, meu Deus, também neste canal, nós possamos, meu Deus, aprender de ti, Pai amado, porque tu és o Espírito Santo, o professor de todos, Pai amado, que ensina eles para que eles passem para nós. E nós temos aprendido bastante, e te agradecemos por tudo, porque tu estás à frente desse trabalho. Queremos te agradecer por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado. Bom, vamos lá então. A gente vai estar fazendo a divisão do capítulo 24 por partes, e aí a gente vai estar fazendo a exposição dessas partes junto com comentários, perguntas, dúvidas. Nós vamos dividir, então, esse capítulo em 5 partes, e nessas partes a gente vai fazendo aí a leitura e o comentário posterior. Vamos recapitular que na aula passada nós fizemos a exposição do capítulo 23 de Mateus, em que Jesus faz o seu discurso acusatório contra os fariseus e os escribas de sua época. É um discurso muito pesado e que marca o fim do ministério de Jesus em Jerusalém. Jesus ele se despede de Jerusalém, acusando os fariseus e profetizando várias coisas contra os seus ministérios e seus ofícios. O capítulo 23 inteiro você acompanha na aula do capítulo 23, disponível na playlist, a nossa exposição. Bom, Jesus, então, ele profere aquelas palavras contra os fariseus, ele sai da cidade de Jerusalém, né? Ele sai da cidade de Jerusalém, e aí ele, então, se direciona para o Monte das Oliveiras, no qual ali ele vai se reunir somente com os seus discípulos. Então, é aquele trajeto que a gente já fez, né, no mapa, em que Jesus ele sai e ali ele sobe, ele atravessa o Vale do Inom e sobe para o Monte das Oliveiras, né? Bom, esse trajeto é narrado nos primeiros versículos do capítulo 24 de Mateus, e a gente vai acompanhar toda a questão geográfica, né? Para a gente ter ideia do que os discípulos estão falando, do que eles estão se referindo quando estão apontando e falando para Jesus certas questões. Então, vamos lá. Capítulo 24 diz o seguinte:
Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então, veja, esse é o momento em que os discípulos de Jesus estão saindo do complexo do templo, né? Eles já foram ali várias vezes, e naquela oportunidade os discípulos chamam a atenção de Jesus para as construções, os alicerces do templo de Herodes, que a gente já falou várias vezes, inclusive a gente já foi dentro, né, do modelo 3D virtual do templo de Herodes, né? Você pode conferir nossa aula do capítulo 21 de Mateus, em que a gente fez um tour online pela Jerusalém da época de Cristo, e lá nós vimos que realmente o templo de Herodes era uma construção magnífica. O templo de Salomão, né, apesar de todo o esplendor, não chegava nem perto da complexidade e da magnitude do templo de Herodes. Todo o complexo, todo o pátio, toda a estrutura, a questão dos adornos, do ouro, da decoração, realmente fazia do templo de Herodes uma construção magnífica para o seu tempo, né? Um templo que demorou 46 anos para ficar construído e que, na verdade, a obra dele só vai terminar de fato lá na década de 60 depois de Cristo, né? Mas todo o esplendor, né, toda a magnitude da obra do rei Herodes foi apontada ali para os discípulos. E aí, veja, esse templo, né, o templo de Herodes, ele não fazia parte da uma das 7 maravilhas do mundo, né? Há uma grande discussão, na verdade, sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, do qual, por exemplo, o farol de Alexandria, o templo de Ártemis em Éfeso fazia parte, mas o templo de Herodes não fazia parte, né? Há todo um debate, né, historiográfico sobre essas 7 maravilhas do mundo. Alguns divergem, né, sobre quais eram, quais não eram, mas a impolência, né, do templo de Herodes era muito superior a qualquer obra da antiguidade. Eu vou mostrar para vocês uma comparação aqui na tela para vocês fazerem. Vocês acompanham aí na tela de vocês agora uma imagem, né, de como seria o templo de Ártemis em Éfeso, né? Éfeso é aquela mesma cidade para a qual Paulo vai se dirigir sua carta aos Efésios, né? E para quem a gente vai ter uma carta também no livro de Apocalipse, para a igreja de Éfeso. Então, esse era o templo da deusa Ártemis, ou Ártemis, né? Veja que é uma construção imponente, magnífica, né? Um complexo realmente arquitetônico maravilhoso, lindo em todos os aspectos, né? O templo de Ártemis. Agora, com essa imagem do templo de Ártemis, eu quero que vocês comparem agora esta construção, o templo de Ártemis, com a construção que eu vou mostrar para vocês agora, que é o templo de Herodes do primeiro século. Se vocês estão vendo, me confirma aí, com um sinal. Então, tudo isso é o complexo do templo. Esse é o mesmo aplicativo que nós utilizamos. E essa visão aqui que a gente está tendo é a visão que Cristo e seus discípulos estão tendo durante o capítulo 24 e 25 do livro de Mateus. A gente está em cima do Monte das Oliveiras, virado de frente para a cidade de Jerusalém, tendo de frente o complexo do templo do rei Herodes. Só para apontar para vocês algumas questões importantes, nós temos aqui, ó, o pináculo do templo, onde Satanás levou Jesus para tentá-lo. Nós temos aqui o edifício principal, o templo de Herodes, e todo o complexo do templo. Veja, é uma fortaleza. Passava uma imagem de segurança, de imponência. Nunca nenhum exército tinha invadido, ninguém tinha conseguido invadir. A segurança era mais segura do que o Papa, né? do que a Guarda Suíça. Aqui a gente tem colado a Fortaleza Antônia, fortaleza do Império Romano, né? O exército romano ficava alojado aqui. Então, de fato, é uma construção magnífica, é uma maravilha arquitetônica, é algo realmente de se espantar, né? E se vocês darem uma olhada aqui, ó, esse é o trajeto que Jesus e seus discípulos fizeram neste capítulo.
tá? Se vocês darem uma olhada, ó, eles saem da cidade, vêm por essa estrada e sobem o Monte das Oliveiras, onde a gente está aqui em cima. Também conhecido como Jardim do Getsemane, né? Ficava por aqui, ó. Esse aqui embaixo, ó. A gente tem aqui, ó, é o famoso Jardim do Getsemane, onde Jesus vai ser preso e traído por Judas. Então, ó, essa é a imagem. Essa aqui é a imagem. O Templo de Herodes. Esse é o background do nosso capítulo 24 e 25 das aulas subsequentes. Então, só para vocês terem uma ideia do que os discípulos estavam se gabando para Jesus. Não era pouca coisa, era muita coisa. Vamos lembrar que essas construções são de uma época em que não havia trator, não havia tecnologia como hoje, não havia guindastes como hoje. E essas pedras do templo, que Jesus está se referindo aqui, elas pesavam em torno de 500 toneladas cada uma. E eram pedras lavradas, ou seja, polidas, tão brancas, que quem vinha de longe e avistava a cidade de Jerusalém, confundia a cidade de Jerusalém com um monte coberto de neve. Mas não era neve, era a esplanada do templo, que era tão branco das pedras polidas, que de longe parecia neve, um monte coberto de neve. Então, veja que é algo realmente que foge os elogios, né? Eu fico muito empolgado quando eu falo sobre essas questões, porque, além de ser da minha área de pesquisa, né? A questão do judaísmo, do templo, realmente é algo que a gente fica assim, a gente entende o porquê dos discípulos falar aquilo para Jesus, né? Mostrar para Jesus essa grandiosidade. Né? Quem não se espanta, por exemplo, quando a gente vê o Burj Khalifa, né? lá em Abu Dhabi, aquele prédio enorme que as nuvens cobrem e ele continua por cima das nuvens, né? A gente fica admirado com aquilo. Então, é semelhante ao Burj Khalifa, era o templo de Herodes. Bom, mas aí Jesus vira para eles no versículo 2 e diz que não vai ficar pedra sobre pedra ali, que não vai ser derrubada. Mais tarde, versículo 3, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, onde a gente está de frente para o templo. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? E que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Vamos lá, galera, eu quero dialogar com vocês aqui agora. Quantas perguntas foram feitas para Jesus no versículo 3? Podem aí ligar os microfones para a gente dialogar. E aí? 3. Oi, Hélio? 3. Eles perguntam quando que sucederão as coisas, qual sinal será da vinda e o sinal da consumação do século. Pronto. A gente pode, então, pegar essas três aí, diminuir para duas, né? Porque, por exemplo, que sinal indicará sua volta e dos fins dos tempos? Ou seja, volta e fim dos tempos, nesse caso, estão conectados aí os sinais que indicam volta e fim dos tempos. Mas se a gente for dividir por tema, de fato, são três temas diferentes, né? E Destruição... Rogério, Sim? outra coisa é a visão escatológica também vai interferir em quantas perguntas são, né? Perfeito. Porque existe visão escatológica que divide, que separa, na verdade, a segunda vinda da consumação dos séculos. Perfeito, exatamente. Então, assim, já para adiantar nesse debate escatológico, a gente tem aí os sinais e a vinda, né, a volta e o fim dos tempos como dois momentos separados, dependendo aí da interpretação da corrente escatológica que você segue, né? Mas, assim, basicamente, nós temos duas perguntas. Que sinais, né? Quando isso tudo vai acontecer? Quando que esse templo vai ser destruído? Quando isso não vai acontecer? E que sinais indicam a sua vinda, o seu retorno? Então, são dois eventos diferentes que a gente está se tratando no capítulo 24. São duas perguntas, basicamente. A primeira fala sobre a destruição do templo, a segunda fala sobre a vinda de Jesus. Isso é muito importante, galera, para a gente entender o capítulo 24, porque se a gente pegar o discurso de Jesus no capítulo 24 e 25
interpretar como resposta para uma pergunta só, vai desmoronar nossa fé, nossa crença, a gente vai enlouquecer porque, de fato, Jesus vai ser um mentiroso, porque muitas das coisas aconteceram e muitas das coisas não aconteceram ainda. Então, não pode ser tudo resposta para uma coisa só, né? Eu trouxe aqui um texto do comentário histórico-cultural da Bíblia, né, do Novo Testamento, e eu gostaria de ler para vocês a explicação desse versículo. Vejam, do versículo 3, que a gente acabou de ler. Os profetas do Antigo Testamento, com frequência, agrupavam os acontecimentos por tema e não pela cronologia. Se você for ler Isaías, Jeremias, os profetas menores, você vai ver que as profecias deles são uma bagunça. Porque a gente quer entender as profecias bíblicas pelo tempo determinado certinho que as coisas vão acontecer. Só que a literatura profética, ela não é assim, ela não é organizada cronologicamente. Ela é organizada por temática. São os temas. Então, a gente vai ver profecias cruzadas, momentos históricos cruzados, em que a gente não vai encaixar um tema, uma linha cronológica dessas profecias. Jesus também, seguindo essa corrente, porque Jesus é um profeta, né, judeu, né, ele também vai seguir essa questão temática, né, o que Jesus faz nesse sentido. Veja, ele aborda o que em Mateus são duas questões gramaticalmente separadas: a hora da destruição do templo e o tempo do fim. Então, são dois temas. Jesus vai responder sobre dois temas. E ele vai cruzar informações sobre esses dois eventos durante todo o seu discurso. Ou seja, Jesus não vai facilitar para ninguém. Ele vai responder a pergunta, mas ele vai dizer, olha, vou responder as duas perguntas ao mesmo tempo e vocês que vão ter que ver aí ao longo do tempo o que é para um e o que é para outro, né? A gente que já está com 2.000 anos de vantagem, fica mais fácil para a gente saber o que foi para um episódio que o outro. Mas você imagina na cabeça dos discípulos naquela época, né? Os discípulos talvez vissem essas questões como integralmente relacionadas, mas Jesus distingue uma coisa da outra. Quando será a destruição do templo e qual será o sinal de sua vinda em uma hora que ninguém sabe. Então, essa é o comentário do comentário histórico-cultural da Bíblia, que traz justamente isso que o Hélio adiantou para a gente, né? Essa questão da divisão das perguntas e a resposta que vai ser dada para cada uma delas. Tá bom? Bom, pessoal, se vocês tiverem perguntas, dúvidas dentro do versículo, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Pode falar, Hélio. Eu tô com um comentário aqui, inclusive esse que você leu aí, eu tô acompanhando por ele aqui também, e eu tô com um comentário de Hernandes. Aí, pegando isso que você falou a respeito das respostas que Jesus dá, né? Que ele não facilita no momento da resposta. E o que a gente consegue perceber? Primeiro, as perguntas dos discípulos são: quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí Hernandes ele organiza da seguinte forma, que as questionamentos dos discípulos são respondidas inversamente. Então, no início, ele começa a responder sobre o fim do mundo, depois ele responde sobre o sinal que haverá da vinda dele, e ele termina falando quando serão essas coisas, né? A resposta de Jesus começa da primeira, no caso da última pergunta, para a primeira, né? O que tornou, né? Hoje ainda nós podemos dizer assim, um capítulo pouco difícil de interpretar, justamente por causa da maneira que Jesus responde, né? Porque como a gente tocou logo no início a respeito dessa última pergunta ser duas perguntas ou ser uma. A depender da sua vertente escatológica, você pode entender esse momento como dois momentos diferentes. E isso vai interferir em como você vai interpretar aquilo que está descrito na resposta de Jesus no decorrer do texto, né? Então, Jesus mistura o sinal da vinda com o tempo do fim, destruição de Jerusalém, e se você não... Isso aqui vai ter uma influência... Volto a repetir, isso vai ter influência muito grande partindo da ideia que você tem sobre escatologia, né?
Porque se você tem uma ideia, e eu acredito que a maioria aqui não acredite nessa ideia de vinda em dois momentos, né? Mas se tiver alguém que acredita, isso vai influenciar muito na compreensão daquilo que a gente vai abordar aqui, né? Mas vamos ver o que a gente vai falar daqui para frente. É importante dizer também, pessoal, que o nosso objetivo, né, com esse debate, essa conversa, né, sobre essas questões escatológicas, não é provar que uma corrente está certa e a outra errada. Até porque, particularmente, eu nunca seria louco de fazer isso, porque eu não tenho corrente escatológica definida. Eu acredito que o Hélio está no mesmo barco que eu, né? Eu não sei se alguém aqui tem corrente escatológica definida, porque eu tenho corrente soteriológica definida, mas escatológica eu não sou maluco de me meter nisso, porque realmente é um assunto muito complicado, é muito complexo. A gente tem questões literárias, proféticas, linguísticas, né? Dentro dessas questões, e saber que fim dos tempos não é só Apocalipse, não é só Mateus 24, tem todo o Antigo Testamento, tem todas as cartas de Paulo, de João, Pedro, que tratam num coletivo sobre essas questões dos fins dos tempos, né? Eu sempre fico com a resposta perfeita de Jesus em Atos 1, quando os discípulos queriam saber sobre o tempo determinado das coisas, Jesus ele respondeu: não compete a vocês saber, né? Então, assim, eu fico sempre com essa pergunta, né? Com essa resposta de Jesus, que foi perfeita. Então, voltando, né, para o que a gente estava falando, o nosso objetivo não é provar que uma corrente está certa ou a outra, mas mostrar, né, vendo nas diferentes correntes, se elas estão biblicamente corretas, porque a gente tem visto que algumas correntes escatológicas, umas mais recentes que outras, né, umas são mais históricas, outras são mais modernas, mas que elas encontram alguns obstáculos ali dentro das doutrinas básicas da Bíblia e por isso se tornam um pouco difícil da gente dar credibilidade para alguma dessas visões, né? Só para lembrar que essas correntes escatológicas, elas têm surgido desde a origem da história da igreja, né? A gente tem corrente escatológica de Santo Agostinho, depois a gente tem, na época da Reforma, os comentários dos reformadores sobre os textos, né, proféticos. A gente tem depois nos avivamentos, né? Você imagina no século XX, né, um século de Primeira Guerra, Segunda Guerra, quantas correntes escatológicas não surgiram? Vendo as figuras como Hitler, Stalin, Mussolini surgirem aí, né? O período de Guerra Fria. E Jesus não voltou. Quantas pessoas, né, morreram frustradas porque sentiram que as esperanças na volta de Cristo foram frustradas, decepcionadas, porque acreditaram em correntes e interpretações escatológicas que não faziam o uso correto da palavra de Deus, né? Então, assim, nosso objetivo é sempre alertar você que acompanha nossos estudos que algumas crenças, né, algumas crendices e até eu vou usar doutrina com D minúsculo, né, de algumas igrejas, tem, na verdade, não aguçado o desejo da igreja pela volta de Cristo, mas tem frustrado muitas pessoas, né? A gente vê que muitas seitas, né, Hélio, elas surgiram com essa promessa de que Cristo ia voltar daqui a 10 anos, Cristo ia voltar daqui a 5 anos, e quando isso não acontecia, milhares de pessoas se suicidavam, milhares de pessoas perdiam sua fé, porque ao invés de acreditarem no texto bíblico, dava a ideia, né, ouvidos para essas correntes, né, essas ideias, né? Então, assim, algumas coisas que, eu não acredito que Jesus vai demorar mais do que 50 anos para voltar. Eu acho que o século XXI é o último século. Todas as pessoas, todos os crentes que passaram na Terra nos últimos 21 séculos pensaram a mesma coisa. Os discípulos de Cristo pensaram que eles seriam a última geração de todas. E a Bíblia, todas as vezes, ela nos alerta. Não compete a vocês saber o tempo determinado. Então, a gente, né, a gente tem uma certeza, que é a volta de Cristo. Agora, não compete a nós definirmos, né, e nem apontarmos aqui quando será, né? Rayane, nós estamos ainda no versículo 4. Nós vamos ler o versículo 4 agora. Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão muitos.
Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Vamos lá, Hélio. Versículos 4 ao 8. Galera, respondam para mim. Quando foi o tempo que essas coisas aqui nunca aconteceram? Em que período da história os versículos 4, 5, 6, 7 e 8 nunca aconteceram? Nenhum. Nunca existiu período na história em que essas coisas não aconteceram. Pessoas se apropriando de títulos messiânicos. No século de Cristo mesmo, houveram vários, antes e depois dele. Né? Inclusive, o líder da rebelião contra Roma, né? Chamado de Simão, ele se declarou rei e Messias. No século II, no ano 132, um tal de Simão Bar Kokhba também se declarou Cristo e Messias. Então, sobre estes, Cristo já havia falado, ó, não deem crédito à sua mensagem, porque surgirão muitos. E hoje ainda, quantos têm surgido tentando tomar o lugar de Cristo? Guerras e rumores de guerras. Em que época da humanidade não houve guerras e nem rumores de guerras? Mas Cristo alertou, ainda não será o fim. Fome e terremotos. Em qual época? Durante o ministério de Cristo, teve um terremoto que matou um monte de pessoas. Alguém lembra aí onde foi o terremoto? Só tá rindo de memória hoje? Fala aí, Hélio. Tá todo mundo quieto hoje, rapaz. Não é? O pessoal tá tímido hoje. É porque é escatologia, o pessoal fica assim. Teve o terremoto lá da Torre de Siloé, na época do ministério de Jesus. Né? Teve um Rogério, terremoto. pergunta de novo, porque a internet travou. Tá. Um terremoto que houve durante o ministério de Jesus, né? Lá na região de Siloé, onde a torre de Siloé caiu, matando um monte de construtores. Então, Jesus está dizendo o quê? Que essas coisas vão continuar. Essas coisas vão se agravar, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores, é o começo das dores. Ô, Rogério, Sim. outra coisa também dentro dessa explicação que Jesus dá, você percebe que, como eu falei, né, ele começa respondendo sobre o fim, né, fim dos tempos, o que iria acontecer no fim dos tempos, e os sinais que Jesus dá, né, como você colocou, os sinais que Jesus dá são sinais que acontecem a todo momento, né? Não, justamente por quê? Porque não era o objetivo de Jesus, né, deixar, vamos dizer assim, claro quando seria, né, para que tanto os discípulos como posteriormente quem fosse ler as palavras dele não tivesse esse objetivo de determinar um dia, determinar uma época, determinar um período, né, baseado nessas afirmações que Jesus dá. Porque, por mais que sejam afirmações contundentes, são afirmações muito, hoje a gente consegue perceber que são afirmações muito vagas, né? Porque, como você colocou, guerras, qual foi o momento que não houve nenhum tipo de guerra, né? Qual foi o momento que não houve nenhum tipo de desastre natural, né? Se a gente for considerar, atualmente tem acontecido vários, né? Vários eventos climáticos dentro de todo mundo, né? O lugar que era muito frio tá muito quente, o lugar que era muito quente está muito frio, onde não tinha terremoto está tendo terremoto. Então, assim, são coisas que são recorrentes. Mas o que Jesus tem, o objetivo dele é justamente o final dessa explicação, que foi justamente no versículo que você parou. É ele dizer o seguinte, que isso aí é apenas o princípio das dores, né? Você não vai olhar para isso e vai afirmar que esse é o fim, né? E quando acabar isso, o fim vai chegar. Não, Jesus está dizendo, isso aí é só o início, né? E quando vocês estiverem vendo isso acontecer, é porque está chegando o momento, né? Mas vocês não vão conseguir dizer
com certeza, com convicção, quando, onde ou de que forma vai ser. Mas vocês precisam ficar atento aos sinais, né? Exatamente. Hélio, continua do 9 até o 14, por favor. Pronto, vamos lá. Aí só uma última colocação aqui, né? Dentro das advertências que Jesus deu foi a respeito dos falsos cristos, né? E o que seria do Brasil se não tivesse o dele também, né? A gente tem o nosso aqui, né? O Henrique Cristo. Brasil é Estamos, Brasil, né? estamos representados. Exatamente, né? Vamos lá, do 9 ao 14. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as das nações. Então virá o fim. Jesus ainda continua, né, falando a respeito do fim dos tempos, né? E se a gente for seguir a ideia da separação das perguntas, Jesus está falando sobre os sinais que haverão no fim do mundo. Esses sinais ainda continuam sendo sinais, muitos sinais recorrentes, tá? A gente pode observar que Jesus vai falar aí, né, a partir do 9, serão atribulados e vos matarão. Ainda, né, no início da igreja primitiva, os próprios discípulos foram mortos, né, por causa do nome de Jesus. Então, isso aqui que Jesus falou começou a acontecer logo depois que ele foi embora. Foi algo muito recente. E você vai observar lá em Atos, né? É um texto que eu gosto muito, mas eu não consigo lembrar onde é que está. Que quando, se não me falha a memória, acho que é Pedro e João, eles são presos e quando eles são libertos, né? Depois de serem chicoteados, eles saem contentes porque eles estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. Eu costumo dizer que era como se um olhasse para o outro e falasse assim: Pedro, ele olha assim, João, está acontecendo o que o mestre falou que ia acontecer, né? Está se cumprindo as palavras que ele disse lá no Sermão do Monte e no Sermão Escatológico também. Tudo aquilo que ele predisse que aconteceria está acontecendo, né? Então, isso aqui, do versículo 9, a respeito da perseguição, a respeito deles serem odiados, atribulados e morrerem, já começou a acontecer ali no início da igreja primitiva. Houve o período da perseguição, né, contra a igreja. Se você ler aí, se você for ler a respeito do período da igreja primitiva, você vai observar que muitos cristãos morreram, né, por causa de perseguição. Hoje, atualmente, ainda existem cristãos que morrem por causa de perseguição religiosa. No nosso país, não, vamos dizer assim, não é algo muito presente, né? Mas se você vai para outros países, tem países que você não pode carregar a Bíblia, não pode dizer que você é cristão, que você corre risco de perder sua vida, né? Então, observe que Jesus ainda continua com sinais, e sinais esses de coisas que começaram a acontecer e que vão continuar acontecendo, né? Até a gente chegar aqui. Jesus vai falar sobre perseguição, Jesus vai falar sobre algo muito interessante que aconteceu naquela época e continua acontecendo, que é a respeito da apostasia, né? Jesus vai dizer assim, ó, ali no versículo de número 12, né? No 10 e no 11 ele vai falar sobre muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? É algo que é muito presente hoje nos nossos dias. E ele vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? Então observe que a apostasia é algo muito presente, tá? Não para determinar, mas para a gente perceber o fim dos tempos, né? E essa apostasia, e é algo que uma vez eu estava ouvindo a pregação do pastor Paulo Júnior,
E ele falou algo muito interessante, não desprezando, né, claro, não desmerecendo ou desacreditando que possa existir um grande avivamento, né, no nosso meio, no meio evangélico, não só no Brasil, mas no mundo. Mas Paulo Júnior estava pregando e ele falou assim, olha, o que vai marcar, que Jesus fala, que tanto Jesus como o próprio Paulo também vai falar sobre isso, o que vai marcar, né, uma das marcas do fim do tempo não é um grande avivamento, mas é uma grande apostasia, né? É justamente o contrário. Não há promessa de um grande avivamento, né, no final dos tempos. Há promessa de uma grande apostasia. Muitas pessoas vão deixar de acreditar, né? Vão abandonar aquilo que eles acreditavam. Eles acreditam algo que Paulo Júnior falou nessa pregação que eu achei fantástico é que aqui o texto vai falar sobre falsos profetas, né? E nos nossos dias hoje, os falsos profetas, eles não estão em seitas, né? Eles não estão em outras religiões. Os falsos profetas, eles estão dentro da igreja. Está lá no meio da gente, né? O joio e o trigo crescendo junto, né? Mas por que você está dizendo isso? Simples, o próprio Jesus vai dizer, né, que naquele grande dia, muitos vão chegar para ele e vão dizer assim, Senhor, no seu nome, eu expulsei demônios, né? Eu curei enfermo, eu fiz acontecer, eu pulei, eu rodei, eu preguei, almas se converteram. E a resposta de Jesus para eles vai ser a seguinte, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, esses aqui, não, esses apóstatas, esses falsos profetas, e é uma coisa que Paulo Júnior falou, são pessoas que estão desviadas dentro das igrejas. Não são pessoas que estão do lado de fora. São pessoas dentro das igrejas. Né? Quantas pessoas hoje, né, já apostataram da fé há muito tempo, mas ainda continuam frequentando os cultos? Né? Uma vez, o pastor aqui da igreja, ele estava pregando e ele falou sobre isso. Ele falou, olha, do que adianta eu ter uma igreja em um culto de terça, um culto de quinta, um culto de domingo cheia, se são pessoas que não querem compromisso nenhum com a palavra, se são pessoas que não querem compromisso nenhum com a igreja, são pessoas que apenas vêm ao culto, né? Igreja cheia não quer dizer nada, né? Eu posso ter a igreja cheia, mas cheia de pessoas descompromissadas, cheia de pessoas adúlteras, cheia de pessoas mentirosas, fofoqueiras, enganadoras, e que, quando sai da porta da igreja para fora, já apostataram da fé há muito tempo. Mas ainda frequentam os cultos, porque hoje, a gente analisando a situação da igreja evangélica brasileira hoje, né? Vamos falar de Brasil. Mas hoje, ir para a igreja se tornou como se fosse um status, né? Você dizer que você é evangélico é um status. Não é não existe um peso no fato de você se denominar cristão. E a gente observa aí nos últimos anos, quantas celebridades não se autodenominaram evangélicos, né? Eu não sabia disso, depois eu fui até dar uma olhada. Meu pastor falou que há alguns anos, já tem um tempo isso, aquela Gretchen se declarou que era cristã, né? Eu quase não acompanho celebridade nenhuma, então nem fiquei sabendo disso. Aí ele falou que ela disse que era evangélica agora, que estava na igreja e não sei o quê, não sei o quê. E aí ela estava dando uma entrevista e o repórter perguntou para ela assim, como é que você concilia essas duas coisas, a vida que você tem, né, a figura que você é, com o meio cristão? E aí a resposta dela foi que ela rebolava a bunda para a glória de Deus. Foi a resposta que ela deu. Né? Então, perceba que nível chegou os evangélicos do nosso tempo. Então, a apostasia é algo que se tornou muito comum, né? A apostasia, o ato de você abandonar aquilo que você acredita, não só aquilo que você acredita, mas aquilo que a Bíblia realmente ensina do que é ser um cristão verdadeiro. Isso aconteceu no período de Jesus? Com certeza aconteceu. João escrevendo Apocalipse. A carta que ele escreve às igrejas, a carta que ele vai escrever à igreja de Éfeso, ele vai escrever, né, elogiando aquela igreja, né? Ele elogia a igreja por causa das características boas que ela tinha. Ele
denuncia as características, os defeitos, vamos dizer assim, daquela igreja, e ele dá uma oportunidade àquela igreja de se reconciliar. E dentro das qualidades que João vai trazer da igreja de Éfeso, ele vai falar que aquela igreja ela reprovava, né? Ou eles repreendiam, não sei o termo exato que João vai utilizar, mas ele vai falar da repreensão aos nicolaítas, né? E se você vai estudar sobre a história da igreja, você vai perceber que os nicolaítas eram uma seita, né? Que derivava do seu líder que chamava Nicolau, né? E esse Nicolau é o mesmo que é escolhido lá em Atos como um dos diáconos que os discípulos vão escolher para servir a igreja. É a mesma pessoa. Ou seja, aquele que foi escolhido lá pelos apóstolos para servir como diácono, aposta toda a fé. E agora, no Apocalipse, João vai escrever, vai falar dele. Então, naquela época, já existiam pessoas que, mesmo se convertendo ao cristianismo, vamos dizer assim, eles, em um determinado momento, abandonam a fé que eles têm, né, para seguir, às vezes, seguir as próprias influências dos seus corações. Então, a apostasia também é um sinal que Jesus vai elucidar, é um sinal que Jesus vai falar a respeito disso, e ele finaliza ali, né, falando a respeito da perseverança, tá? E a respeito vamos colocar assim, né? E o comentário histórico-cultural, ele vai falar sobre a missão, né, universal, né? No sentido de que uma das marcas também, né, desse fim dos tempos era justamente essa missão em escala mundial. E tudo isso, né, pregação, apostasia e missão em escala universal eram e são ainda pontos que nós podemos analisar e observar como características do fim do mundo. Aí, quando Jesus termina tudo isso, ele vai dizer assim: então, depois que tudo isso estiver acontecendo, então virá o fim. Dentro dessa questão, Hélio, que você estava comentando, né, sobre essa questão da apostasia e do trigo e o joio, né? Hoje eu li uma reportagem, eu não vou citar nome, mas eu estava lendo uma reportagem, um artigo hoje, que um certo candidato à presidência da República está sendo aconselhado a tomar como vice-presidente um evangélico para atrair o voto dos crentes numa eleição ano que vem, né? Então, assim, só por ter alguém, né, que professe, que seja autodenominado evangélico, para atrair determinado votos, né, dessa camada da sociedade, né? E não rápido, essa notícia saiu, um pastor, né, que se autodenomina evangélico, saiu em defesa desse candidato, mesmo ele sendo um candidato já condenado por corrupção e defensor de pautas anticristãs. Então, assim, é uma coisa que, assim, não é de agora que a gente vê isso, mas pelo fato de agora que nossos olhos estão abertos para essas coisas, isso nos assusta. E isso nos alerta para essas coisas que Cristo já estava dizendo, né? Sobre essa questão da apostasia e de que muitos que estão no nosso meio não serem de fato do nosso povo, não serem praticantes e pertencentes ao nosso povo, né? Não é porque está plantado na plantação que é trigo. Às vezes a gente se esquece que também o joio foi plantado no mesmo campo, né? Hélio, no versículo 14, né, Jesus fala sobre a pregação das boas novas que serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações ouçam e então virá o fim, né? Tem algumas visões escatológicas que entendem esse período como milênio, como a visão amilenista, né? A gente tem figuras como o pastor Augusto Nicodemos e outros que são amilenistas, acreditam no milênio metafórico, né? O período de evangelização. Por exemplo, esse versículo, eu entendo particularmente que esse é o período que nós estamos vivendo, o período de expansão e pregação do evangelho. Não quero dizer se é o milênio ou não, né? Se esse período é o milênio ou não, mas eu acredito que o versículo 14, nós aqui, né, século 21,
estamos aqui vivendo esse período do versículo 14, que é o da expansão da pregação do reino, que eu acredito, né, que começa com o advento da igreja, se expande, se estende até o nosso tempo, né, que é o em que as nações estão sendo conhecidas de Cristo, né, até que então virá o fim, e aí o fim vem sendo prenunciado por esses acontecimentos que você já leu nos versículos anteriores, né? Eu não sei se você tem uma ideia diferente, mas Concordo plenamente, concordo plenamente. E assim, eu vou pegar aqui uma colocação que tem, é uma frase de Spurgeon que tem no comentário de Hernandes, a respeito justamente da questão da pregação, né? Da pregação do evangelho que já se iniciou e que está em percurso, né? Para atingir a sua consumação. Ele vai dizer assim, né? Duas coisas, né? Que Hernandes coloca. Jesus está declarando, né? A respeito desse versículo 14, né? É um sinal da graça, né? De Cristo para as nossas vidas. Ele vai dizer assim: Jesus está declarando que cada uma das nações, em uma ou outra ocasião, durante o curso da história, ouvirá o evangelho, né? O curso da história que já se, como eu falei, já se iniciou e está em consumação. O evangelho será um testemunho. Aqui não há, e aqui, claro, Hernandes vai defender a visão escatológica dele, né? Que é o que eu também acredito. Aqui não há promessa de segunda oportunidade, né? Ou a segunda chance, que algumas pessoas gostam de enfatizar, né? Não existe segunda oportunidade, segunda chance. E aí Spurgeon tem uma frase de Spurgeon que diz assim: o mundo é para a igreja aquilo que um andaime é para um edifício. Quando a igreja for edificada, o andaime será retirado. O mundo deve permanecer até o último eleito ser salvo. Então, virá o fim. perfeito, perfeito. Perfeita essa metáfora. Não tinha ouvido, não tinha ouvido antes, mas é perfeita, né? Não faz sentido um andaime no edifício que já está concluído. Que o Exatamente. último andar já... Perfeito. Irmão Luciano está com a palavra. Eu estava aqui meditando em que vocês estavam falando aí. Eu estava pensando hoje, né? Eu indo para o trabalho, em que nem sempre aquele que Deus escolhe será salvo. Mediante ao que está a leitura aqui, eu estava observando, Saul foi escolhido por Deus, foi ungido pela vontade de Deus. Não foi salvo, né? Saul, ele se perdeu, ele se contaminou. Ele entrou pelo sistema o sistema maligno, né? Aí eu estava vendo também, eu esqueci até o nome daquele profeta também, que ele se rendeu ao sistema maligno, e aquele profeta que, quando Deus pediu para Jeremias ir ao rei, e ele falou que quebrava, que pegou para quebrar aquele, eu esqueci o nome daquele profeta, Ananias. Ananias, né, que ele fez aquilo ali. Então, assim, a apostasia que vem já desde antes, desde a antiguidade, que o inimigo ele se filtra de várias formas, no meio do povo cristão, como ele estava falando aí, né, que as coisas não é de fora, está dentro ali, está envolvido ali, como o Cristo falou sobre o joio e o trigo, que está ali, no mesmo e sempre foi assim. E quando eu estava lendo aqui essa passagem sobre assim, e muitos vão aqui no... Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quantas pessoas hoje, né, que estão no meio da igreja, que estão levando o evangelho a sério, com sinceridade, mas está sendo oprimido por sistemas corruptos, malignos, muitos que estão sendo amantes de si mesmo,
esses estão entregando os verdadeiros servos, né, e fazendo com que eles sejam odiados, porque eles não têm compromisso com a palavra de Deus. E assim foi o que fizeram com os profetas, fizeram com Cristo, fizeram com os discípulos, né? E fazem conosco, e fazem com todos aqueles que queiram pregar, anunciar, né? Fizeram com João Batista, enfim. A apostasia vai estar sempre presente e diferente do evangelho de prosperidade e de fantasia que muitos estão pregando aí. Jesus falou que a gente seria odiado, teríamos aflição, teríamos tribulações, e quem segue a Cristo, o caminho é esse, não tem outro, a não ser um caminho de renúncia, e renúncia significa sofrimento. Né? Só isso. É basicamente o versículo que a gente leu, né, há 2 aulas atrás, no capítulo 22, sobre a parábola das bodas. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Eu só corrigiria uma coisa na tua fala, que é a questão dos escolhidos. Eu diria que nem todos os chamados de Deus são salvos. Né? Isso. É só uma questão mesmo de palavra. Eu concordo com gênero e grau em tudo que você falou. Né? Até porque ele diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Exatamente. E esse fim, não é verdade? Porque muitos vão ser chamados, mas não vão perseverar até o fim da sua jornada, o fim da caminhada, até o fim da nossa vida. Exato. Para cada pessoa tem um fim. Então, aquele que perseverar. Exato. Os escolhidos, né, que a gente chama de eleitos escolhidos, esses são os que perseveram até o fim, né? Agora, muitos são chamados, muitos vivem uma vida no chamado, exercem ministério, exercem reinado como Saul, né? Mas não permanecem naquilo para o qual foram chamados, né? Esses são os apóstatas. São aqueles que a gente leu no texto que vão se desviar da fé, que vão se apostatar da fé, né? Que João vai dizer lá nas suas cartas: saíram de nós porque nunca foram de nós. Para você ver, eles estão no nosso meio, fazem parte parecem conosco, mas nunca foram. Aí a gente entende por que Jesus vai dizer para eles: nunca vos conheci. Porque conhecer não é frequentar o culto, como o Hélio falou, não é ocupar o banco, não é exercer um ministério. Conhecer é o sentido mais íntimo da palavra, é intimidade, é conhecimento. Então, a gente entende o que significa essa fala tão pesada de Jesus, dentro mesmo do capítulo 24, né, que a gente vai ver, ou é no 25, que Jesus vai proferir essas palavras, né? Bom, mas vamos lá, para a gente fechar, eu já aceitei, Hélio, que hoje não vai dar o 24 todo, tá? A gente fecha no 22, a gente vai agora do 15 ao 22 para fazer pelo menos a metade do capítulo. Bom, veja, até agora Jesus já respondeu coisas, tanto sobre a destruição do templo, quanto sobre a sua volta, né? Ele está entrelaçando a resposta sobre essas duas perguntas. E aqui está a gente justamente fazendo essa conversa para diferenciar o que é sobre a destruição do templo e o que é sobre a segunda vinda, né? Então, vamos lá, versículo 15 ao 22. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação. Algumas Bíblias traz aí a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. E aí, o parêntese, né? Esse parêntese, pessoal, preste atenção. Esse parêntese não foi Jesus quem disse. Não vale para o Hélio. Galera aí que está nos acompanhando. Quem foi que colocou esse parêntese aí? Vamos lá. Agora eu quero ver a resposta de vocês. Presta atenção. O discurso de Jesus está seguindo perfeitamente. Mas tem um parêntese aí que não é de Jesus. Alguém colocou esse parêntese aí.
Em algumas versões, quem lê, que entenda. Em algumas versões, leitor, preste atenção. Gostaria de saber de vocês quem foi que colocou esse parêntese aí. O evangelho que nós estamos estudando, quem escreveu? Bora, meu povo, essa é fácil. Mateus, né? A resposta, ô Hélio, eu acho que eles estão achando que a gente quer fazer alguma pegadinha, alguma coisa. Mas a resposta está aí, ó. Está aí na cara, Mateus. É Mateus. Quem está redigindo o evangelho, quem está escrevendo o evangelho é o editor, é o autor, é Mateus. Vê só, Mateus está escrevendo para os judeus, e quando esses judeus forem ler o capítulo 24, o que ele está dizendo para esses judeus? Prestem atenção nisso que vocês estão lendo. Leitor, preste atenção. E quem é o leitor de Mateus? Não é eu nem você. Mateus nem sonhava que a gente ia estar lendo o evangelho dele hoje. O leitor de Mateus é o público judeu. São os judeus ainda não convertidos. Aqueles que ainda não se converteram, que vão ler o seu evangelho, vão ouvir, na verdade, né? E alguns vão ler e vão entender. Então, ó, preste atenção. Chegará o dia em que vocês verão a profanação que o profeta Daniel profetizou lá no lugar santo. Onde é o lugar santo? Do santuário, né? O santuário de onde? Do templo. Perfeito. Vocês vão ver lá a profanação, a desolação lá. Parênteses, leitor, presta atenção. Quem estiver na Judéia, então fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar as coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Porque que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde que começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado ou abreviado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi abreviado ou limitado por causa dos escolhidos. Versículo 15 ao 22, galera. Jesus está falando aqui exclusivamente sobre a destruição do Templo de Jerusalém, que acontece no ano 70 do primeiro século. Aproximadamente 40 anos depois que Jesus proferiu essas palavras, tudo que Jesus está dizendo aqui se cumpriu. Não foi sobre a destruição do templo que os discípulos perguntaram? Foi. Aí Jesus está dizendo aqui, ó, vai chegar o dia em que vocês vão ver lá no templo a abominação da desolação, a profanação do templo. E o que era profanar o templo para o judeu? O que é profanar o templo? Lembra que na entrada do templo, os guardas do sumo sacerdote ficavam na frente do templo para impedir que qualquer não-judeu entrasse no santuário, para que ele não profanasse o lugar, porque o lugar era exclusivamente para judeus, né? Aí Herodes construiu um pátio para que as mulheres judias pudessem ficar lá, mas em determinada área só podia passar o quê? Homem, no interior do templo, sacerdote, e no santuário sagrado, só o sumo sacerdote. Agora, no pátio das mulheres, só judeu, homem e mulher judeu, né? Profanar o templo seria o quê? Levar uma coisa não consagrada para o interior do templo. Por que Mateus está chamando tanta atenção para os seus leitores? Porque, irmãos, o Evangelho de Mateus, né, os historiadores e teólogos debatem, mas é muito provável que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito aproximadamente entre os anos 50
e o ano 75 depois de Cristo. Alguns acreditam que ele foi escrito depois do ano 70. Outros, antes um pouquinho do ano 70. Se Mateus escreveu isso aqui antes do ano 70, quer dizer que os judeus que leram isso aqui ficaram sabendo antes de acontecer. Se Mateus escreveu depois do ano 70, significa que os leitores de Mateus que vão ler, vão lembrar do que aconteceu em Jerusalém, com a destruição do templo, com a invasão dos romanos. Então, seja qual for as duas hipóteses, o que o leitor tem que prestar atenção é que o seguinte: Mateus está falando, Jesus está falando sobre a destruição do templo de Jerusalém, que foi feita pelas legiões romanas, a 13ª legião romana, sob o comando do general Tito, filho do imperador Vespasiano, que invadiram Jerusalém, invadiram o templo, queimaram todo o templo, profanaram o templo, cumprindo então a profecia de Jesus, pondo fogo no templo, né? E ali matando praticamente toda a população restante de Jerusalém. Vamos lá. Agora vê só. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Por quê? Porque a legião romana, o exército romano, justamente focou na Judéia, na região da Judéia. Então, Jesus está dizendo, fujam. Vocês que são judeus, fujam. Quem estiver no terraço de sua casa, não desça para pegar nada, não. Foge do terraço mesmo. Foge. Quem estiver no campo, não volte. Porque o campo é fora da cidade. Se você voltar para dentro da cidade, vai ficar preso lá dentro. Porque quando Jerusalém declarou guerra contra os romanos, os portões da cidade foram fechados. Ninguém saía, ninguém entrava. Agora, quando nada entra e nada sai, vai chegar uma hora em que a cidade vai ficar sem comida, sem alimento, sem água. É isso que acontece num cerco. Por isso que Jesus diz: ai das grávidas naqueles dias, e ai das que estiverem amamentando. Porque vão ver os seus próprios filhos morrerem em seus braços. E ele diz ainda: orem para que a fuga de vocês não seja nem no inverno, nem no sábado. No inverno, por quê? Porque o judeu não viaja no inverno. É muito frio. É muito perigoso viajar no inverno. Porque o deserto à noite já é frio. Agora, você imagina o deserto à noite no inverno. Ninguém sobrevive. E nem no sábado. Por quê? Aí fica mais fácil ainda. Porque o sábado é o dia consagrado. O judeu ele não pode fazer nada no sábado. Então, se ele terá que escolher entre fugir no sábado ou ficar em casa no sábado, se ele foge, na mentalidade dele, ele desobedece à lei. Se ele fica, Hélio, ele morre pela invasão dos romanos. Então, você vê o grau de complexidade de período que Jesus está falando que vai ser aqui, ó. Porque vai ter mais angústia na história dos judeus nesse tempo do que houve em qualquer outro período da história. Essa linguagem no versículo 21, ela é uma hipérbole e muitas das vezes repetida, né? Eu quero que vocês entendam isso, porque isso é muito importante. No Antigo Testamento, esse versículo 21, ele é repetido várias vezes. Toda vez que algum profeta está falando sobre um período de dor, de tribulação, é engraçado, Hélio, que ele sempre diz: e nunca houve e nunca mais haverá sofrimento e angústia como esse período. Isso é uma hipérbole, é uma figura de linguagem para dizer o quê? Que o sofrimento vai ser grande, que a angústia vai ser enorme. Os profetas não estão querendo comparar o nível de angústia e de sofrimento. Não é que ele está dizendo que esse período foi pior do que o outro. Não é isso. O que parece para a gente é isso. O que parece é isso, por causa da linguagem. Mas não é isso que eles estão querendo dizer. Quer ver uma coisa? Moisés, lá no Êxodo, disse que a praga da morte dos primogênitos seria a pior angústia em toda a história do Egito. Né? Mas era uma figura para dizer que aquilo que estava para acontecer seria terrível.
Os profetas, né, Jeremias, no Antigo Testamento, quando profetizou sobre Nabucodonosor, também usou a mesma linguagem sobre Jerusalém. Jesus aqui está usando a mesma linguagem para falar da destruição do templo. Veja, Jesus está seguindo a linguagem dos profetas, está seguindo o costume dos profetas. Então, é para a gente entender que essa linguagem, porque, né, um dos motivos, né, pelo qual muitas pessoas entendem esses versículos como a volta de Cristo, é por causa justamente do versículo 20, quer dizer, 21, porque diz o quê? Que nunca mais haverá angústia maior. E qual é o período de angústia que a gente espera que aconteça que vai ser superior a todos? É justamente o período da grande tribulação. Né? Mas não é sobre a grande tribulação que Cristo está se referindo no versículo 21, né? E nem no 22. Né? Existem correntes escatológicas que acreditam nisso, como, por exemplo, a corrente dispensacionalista. Mas uma leitura crítica do texto, histórica, não nos permite acreditar desta maneira. Porque isso está muito claro e evidente de que Cristo está se referindo aqui a um período histórico que já aconteceu. Veja, todos os versículos que a gente leu aqui bate perfeitamente com o episódio da destruição do templo. Os que vão do versículo 15 até o 22. E veja como isso é verdadeiro no 22, né? O 22 ele vai dizer assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias são esses? Que período é esse? É o período de destruição e de cerco contra a cidade de Jerusalém. Porque Cristo tem os seus escolhidos ainda entre os judeus que haviam em Jerusalém. E por causa desses escolhidos, esse período de sofrimento, esse período de tribulação foi abreviado, foi encurtado, para que esses escolhidos fossem alcançados e fossem salvos. Então, a gente vê aqui a preocupação de Cristo com os seus eleitos. Antes de passar para o Hélio, para ele fazer as considerações dele, muitas pessoas perguntam sobre o posicionamento dos cristãos na guerra dos judeus contra os romanos, né? A gente não vê relatos em que os cristãos foram perseguidos juntos com os judeus, até porque os cristãos já estavam alerta para o que havia de acontecer em Jerusalém nessa época. Veja, os sinais que Cristo já deu. Então, os verdadeiros cristãos, na verdade, já estavam alerta sobre o que ia acontecer. Então, não houve uma perseguição de cristãos, não houve massacre de cristãos. O que a gente houve aqui foi uma perseguição e massacre do povo judeu. Porque a guerra foi judeus contra romanos. Tá? Os cristãos que já estavam mais espalhados pelo mundo nesta década, né, década de 70, do que concentrados na região da Judéia, escaparam dessas condenações e desses momentos de terror que os judeus viveram durante esse período. Hélio, é contigo. Concordo, né, com o que você colocou aí, justamente tanto esse período aqui, né, esse momento do texto é justamente para falar desse período de destruição. E aí eu volto a repetir aqui do que eu falei lá na frente, né, lá atrás, na verdade, né, lá no início. E a depender da sua visão escatológica, isso vai influenciar na forma que você vai entender esse texto, né? Quem acredita que isso aqui está se referindo à grande tribulação, né? Existem vertentes teológicas que acreditam piamente de que aqui Jesus está se referindo à grande tribulação. Inclusive, algumas Bíblias vão intitular esse momento do texto como a grande tribulação, né? Inclusive, a Bíblia que eu estou usando aqui, ele tem o título, a partir do versículo 15, como a grande tribulação, e vai fazer uma referência justamente ao período que está listado lá em Apocalipse. Mas como o Rogério colocou, tudo isso aqui, e vamos botar aí, 80% dos teólogos sérios, eles descartam essa possibilidade, tá? Eles acreditam em uma massa muito grande de que
isso aqui é a destruição de Jerusalém que acontece nos anos 70, tanto que a maioria dos comentários que você vai pegar hoje a respeito desse texto, desses versículos de Mateus 24, eles vão fazer referência justamente à destruição que aconteceu em 70, né? E tudo isso que ele vai elucidar aqui vai fazer referência justamente a quando isso acontecesse. Jesus já estava fazendo alusão ao que aconteceria, né? E aí já também fazendo uma ligação com aquilo que Jesus retrata no final do capítulo 23 e no início do capítulo 24, que é quando os discípulos estão impressionados com o tempo e Jesus olha para eles e vai dizer assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedras, né? Tudo isso aí vai ser destruído, né? Então, você observa que Jesus agora já está fazendo uma referência, né, a quando isso acontecesse, como eles deveriam se comportar, né? Jesus não só a respeito da destruição do ano 70, mas a respeito do fim, Jesus vai dar um alerta, dar um spoiler, né, do que estaria acontecendo no momento, né? Mas Jesus também vai dizer como que nós deveríamos nos portar diante desses acontecimentos, né? Qual deveria ser a nossa postura? Qual deveria ser a postura dos judeus quando a destruição acontecesse, né? Quando eles percebessem o que estava acontecendo, como eles deveriam se comportar? O que é que eles deveriam fazer? O que é que eles não deveriam fazer? Né? Jesus dá um alerta, dá um spoiler bem grande, né, de qual deveria ser a postura que os judeus deveriam tomar. E aí, já pegando o que o Rogério comentou, né, Mateus ele escreve para os judeus, né, e aqui Jesus está dando um alerta para os judeus, para as primeiras pessoas que leriam esse evangelho, né, não talvez como uma referência para o que aconteceria, ou talvez como uma lembrança para o que aconteceu. Pode ter sido, né? Mas tudo isso aqui faz uma grande referência justamente a essa destruição e como eles deveriam se portar. Então, essa destruição, já pegando aí os últimos versículos, né? Principalmente o 21, Jesus usa muito a linguagem, né? Hiperbólica para enfatizar aquilo que iria acontecer, né? No Sermão do Monte ele usa em vários momentos, né? A hipérbole para enfatizar, né? Tudo que aconteceria com seus discípulos e aqui não era diferente, né? Jesus vai usar essa linguagem justamente para dar um choque de realidade para aquelas pessoas de que aquilo que aconteceria seria algo muito sério, né? Seria algo muito sério e eles precisariam estar preparados, né? Não 100%, mas eles já estavam alertados com relação ao que iria acontecer. E na hora que acontecesse, eles tinham que estar prontos para partir e sem olhar para trás, né? Porque eles não conseguiriam retornar. Então, esse alerta aqui, até o versículo 22, é um grande alerta para o povo judeu. E aqui eu já abro um parênteses para tudo aquilo que, sempre quando eu participo aqui, eu gosto de tratar a respeito disso. Existem, quando a gente olha para o Antigo Testamento, né, com exceção de algumas profecias escatológicas, tudo se cumpriu em Israel. Quando a gente entra no Novo Testamento, parte daquilo que está sendo descrito aqui tem a sua consumação ainda no período da igreja primitiva, né? Não se aplica, por exemplo, esses versículos aqui. Nada disso aqui vai se aplicar a gente hoje. Já se cumpriu, já passou, já foi. E não existe o que algumas pessoas levantaram nos últimos anos aí, né? Como duplo cumprimento de profecias, né? Aconteceu e vai acontecer de novo. E isso não existe, né? Pelo amor de Deus, né? Acreditar que isso aqui aconteceu no ano 70 e vai acontecer na grande tribulação. Pelo amor de Deus, né? Só você tem um pouquinho de senso, você vai perceber que isso aqui aconteceu e foi um momento para Israel e aconteceu e a destruição aconteceu, eles fugiram e pronto, acabou. Beleza? Passa a palavra para o Rogério de novo. Exatamente, né? Hoje a gente vai ficar no versículo 22. A gente fez uma boa introdução sobre esse sermão de Jesus, só para lembrar para vocês, né, que o assunto é complicado,
Esse é a segunda maior pregação de Jesus registrada na Bíblia, né? A maior pregação de Jesus é o Sermão do Monte, está lá em Mateus 5, 6 e 7. E essa aqui, o sermão profético, é a segunda maior pregação de Jesus. Então, assim, é muito assunto, é muita coisa, né? É bastante tema para a gente debater, escatologia, teologia, são visões diferentes. Então, a gente tem bastante assunto. Acho que a gente vai ficar aí no mínimo umas 3, 4 aulas, Hélio, só debatendo esse assunto gostoso. Mas é espetacular, é muito bom, é edificante. E só para a gente finalizar a aula de hoje, inclusive, Hélio, eu deixo também para você, se você quiser, ou trazer semana que vem, uma indicação literária para quem nos assiste, baseado em escatologia. E o livro que eu trago hoje para vocês é esse livro aqui, do John MacArthur, dominado A Segunda Vinda, né? E ele foi publicado pela CPAD. Né? Quando eu vi, eu achei estranho a CPAD publicando o John MacArthur. Olha a cara do Hélio aí. É exatamente isso, né? Mas depois eu entendi por que a CPAD publicou, porque, para minha surpresa, o John MacArthur ele é dispensacionalista, né? Ele tem uma visão escatológica dispensacionalista. Então, ele acredita em arrebatamento, ele acredita em 7 anos de tribulação, ele acredita no milênio literal, né? Ele segue uma visão escatológica, apesar de ser um teólogo reformado, renomado, conhecidíssimo, escatologicamente ele é bem diferente do que a gente conhece como Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, e entre outros. Eu acho isso interessante, acho isso legal, ver essa pluralidade, né? essa diferença, e ver que a escatologia é um ramo muito complicado, muito diversificado, e ver que nem os mais, né, para nós, assim, né, pequenos, humildes, nem os mais ilustres homens, né, nossas referências hoje, eles concordam em relação à escatologia. É um livro fabuloso, né? O meu tio Eliel, né, ele me mostrou esse livro. Ele queria me emprestar o dele, mas eu falei, não, eu não vou nunca pegar esse livro emprestado de ninguém, porque eu sou esse tipo de leitor, né? Então, assim, tem que marcar, tem que fazer anotação, tem que escrever as dúvidas, comentários, eu gosto de fazer isso no meu livro. Aí eu comprei, era o último, inclusive, na CPAD Megastore aqui no Recife, mas eu acredito que procurando na internet você consegue achar. É muito bom. Apesar de não concordar com a visão escatológica do John MacArthur, é um livro excelente. E na introdução do livro, esse livro ele tem, eu acho que é a maior introdução que eu já li na minha vida para um livro. O John MacArthur ele dá um conselho para os estudantes de teologia e os amantes de estudar a Bíblia. Graças a paz, Diego. Chegou na bênção apostólica, mas chegou em tempo de receber a bênção do Hélio aí, ó. Rapaz, olha para isso. Graça e paz, irmão. Vocês estão bem? Amém, graças a Deus. E Deus. olha só o que o John MacArthur, já na introdução do livro, ele vai dizer. O meu conselho para os teólogos sistemáticos que estão surgindo é este: domine as questões fundamentais da soteriologia, a martiologia, pneumatologia, cristologia, bibliologia, teologia própria e outros pontos essenciais da doutrina cristã, antes de assumir uma postura tão dogmática sobre os pontos escatológicos de difícil compreensão. Então, ele fala, tomem cuidado, vocês, teólogos sistemáticos, estudantes da Bíblia, muito cuidado com a escatologia, porque ela é uma das áreas mais perigosas em toda a Bíblia de se estudar. E quem assume uma postura, né, radical e dogmática em algum ponto escatológico, com certeza essa pessoa vai se decepcionar futuramente, e a gente ora para que não, mas é muito fácil dela acabar sua jornada, né, cristã, como muitos têm acabado, porque assumem uma postura dentro da escatologia, como em qualquer outra ciência da teologia, né, área da teologia, como, por exemplo, a soteriologia, né?
Eu acho muito mais importante você ter uma posição soteriológica do que uma escatológica, né? Então, a escatológica a gente abre para os debates, porque a gente está falando de coisas que a gente não entende muito bem, né? Mas, em relação à história, literatura, soteriologia, a gente tem mais fundamentos bíblicos para a gente ter um posicionamento dogmático, né? Hoje eu peço desculpa para a internet hoje aqui, rapaz, está uma negação. Hein? É normal, acontece. É assim mesmo. Mas é justamente isso, né? Eu quero concluir a aula de hoje com esse texto do John MacArthur, né? E para que a gente possa continuar na semana que vem aí com esse estudo, com essa exposição, tendo em mente que aqui nós não somos experts em nada. Somos simplesmente pequeninos tentando entender um pouco a mais do Evangelho de Deus e sobre as promessas futuras que Cristo tem para a sua igreja. Amém? Então, Amém. Hélio, desde já, cara, muito obrigado aí pela tua presença mais uma vez. Quem nos assiste pelo YouTube, quinta-feira tem live no canal dos Investigadores da Bíblia e Identidade Cristã. Vamos estar junto aí, fazendo a exposição do capítulo 3 e 4 de Eclesiastes. A gente está lá no Instagram fazendo toda quinta-feira, às 19h30, junto. Dia de terça a gente está aqui com o Mateus, dia de quinta a gente está lá com Eclesiastes. A gente é isso, a gente é equilíbrio. A gente é novo, a gente é velho, a gente é novo, a gente é velho, a gente tá ali, entendeu? Exatamente. Quem sabe futuramente a gente não está anunciando a fusão aí da identidade da Bíblia ou investigadores da identidade, né? Mas fica aí num futuro escatológico também. Mas muito obrigado. E semana que vem a gente está aqui novamente com mais uma exposição bíblica. Nós vamos orar então para que nós possamos nos despedir em paz. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer e te louvar por tua graça e misericórdia. Te pedimos, Deus, o perdão dos nossos pecados, de nossas faltas. Nos ajuda a vencer o mal a cada dia e a entender que a tua volta é uma promessa certa e iminente. E que nós, como igreja, devemos estar prontos para a tua volta a qualquer momento. Mesmo tendo em vista, Senhor, que o Senhor nos deixou de antemão preparados para evidenciarmos, Senhor, e nos prepararmos sobre tua vida. Nos abençoa, professor Hélio, irmão Luciano, todos os que acompanhamos aqui o nosso estudo, quem nos assiste pelo YouTube e os que são alcançados por nossas redes sociais. Nos prepara para a volta do teu Filho Jesus e faça com que teu evangelho seja pregado em todo o reino, para que os teus escolhidos possam se juntar no teu aprisco e juntos possamos te adorar como ovelhas no teu rebanho. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos essas coisas e te agradecemos. Amém. Sufficiency is who you are.